ele havia perguntado qual a influência da psicanálise na política brasileira atual. E depois ele complementou num outro comentário, falando assim, qual é a visão brasileira de mundo, Magal? O que você tem a dizer sobre isso, Magal, sobre a parte da política? Sim. No Brasil, olha, o Brasil é um dos últimos redutos, né, da psicanálise no mundo, na verdade, porque acredita-se como ferramenta para produzir, né, algum tipo de saúde mental ou para preservar algum tipo de saúde mental. Existem outras formas e acredita-se no mundo, na verdade, que a psicanálise já foi ultrapassada, né, já foi vencida. É, no Brasil, por algum motivo estranho, a gente ainda fala muito sobre esse tema. O, de forma a chegar na política, não diretamente, mas por influências frankfurtianas, né, por assim dizer, sem dúvida chega a alguma coisa de psicanálise na política brasileira. Não, não tenho dúvidas que chega, né? Tem um conjunto de pensadores, né, que costuma se chamar, né, de Escola de Frankfurt, que aplicaram ideias psicanalíticas, ideias político-econômicas, inclusive marxistas, fizeram uma junção das duas coisas, né, dessas várias coisas, na verdade, e que teve consequências políticas importantes em vários locais do mundo, né? Então, particularmente essa questão da liberação sexual, né? Isso é um ponto que é, vários autores, como o E. Michael Jones, por exemplo, que o Matheus sempre cita, é, contam pra gente que o controle sexual é uma forma de controle político, né? Então, você expressar pautas sexuais e a psicanálise como um instrumento é muito útil para isso. É uma forma de você controlar a sexualidade das pessoas, é uma forma de você fazer exercer algum tipo de controle político, na verdade. E, bom, como ferramenta, sem dúvida, as ideias psicanalíticas foram usadas para isso, né? Isso chegou nos Estados Unidos, né, dos anos 60 para frente. A época da contracultura e da revolução sexual dos anos 60 é tributária de ideias psicanalíticas e ideias frankfurtianas. E acabou chegando no Brasil. Por muito tempo a gente tentou reprimir, né? A gente passou por um governo militar que tentou segurar essas pautas. Mas interessante, até no governo militar a gente tinha expressões, não sei, né? Nas chanchadas, né? Lembram das chanchadas? É, aquilo eram expressões de algum tipo de energia sexual reprimida, né? Que Uhum. parecia politicamente reprimida e encontrava um escape no cinema, sabe? Aquele tipo de energia extremamente represada encontrava esses tipos de manifestações, né? E aí nós chegamos num ponto em que a gente teve um- uma mudança política que também levou a uma liberação desse tipo de pauta. Então, no Brasil, a gente tem muito mais acesso, na verdade, a essas ideias de revolução sexual e contracultura hoje em dia, né, à medida que a política mudou. As consequências disso estão para ser descobertas ainda. A gente não sabe muito bem quais são as consequências disso no pensamento brasileiro. Vão ter consequências, né? Mas eu não saberia dizer, na verdade, até que ponto a influência dessas ideias vão mexer na história do Brasil. O fato é que mexeram, sem sombra de dúvida, porque as pessoas em altos cargos acreditam nisso, né? O Guilherme Boulos é psicanalista, por exemplo, né? O Haddad tem uma formação em psicanálise. Bicho, esses caras todos sabem desse tema, né? Então isso chega, né? Chega nas pessoas que estão nos governando, né? Os grandes intelectuais, né? Os pretensos intelectuais também sabem todos sobre esse assunto. Então isso chega. Agora chega de formas que ainda não consegui desvendar, na verdade. Certo. O Marcuse, ele era da escola de Frankfurt, não era? Participou desse Sim, movimento, né? exatamente. Você mencionou, lembrei aqui do. Mais uma vez, pessoal, recomendo. Livrinho muito bom, viu? Ele cita aqui Sim, nesse. O autor cita uma passagem de um livro do Marcuse que ele elenca três figuras da sociedade que representam os reprimidos, né? De acordo com a psicanálise. Daí ele cita a criança, o louco e o selvagem. Que ele fala que a criança é reprimida na escola, né? Então tem que lutar contra a escola. O louco é reprimido no asilo ou no manicômio, né? Como prefiram chamar e o selvagem, né, que seria o indígena, contra as missões religiosas, né? Daí ele fala porque é por isso, né, que a gente tem que lutar pela revolução e tal, né, para liberar essas pessoas, né? E aí é o que a gente comumente lembra e chama como o lumpen proletariado, né?
Então você vê que as coisas vão se ligando, né? Que ele traz algo que é da psicanálise, que é essa questão de repressão, da pessoa reprimida, e elenca essas 3 figuras que tem tudo a ver com com esses tipos de pessoas da sociedade que estão sendo oprimidas, que devem fazer uma revolução Por isso que acontecer. acabaram com os manicômios? Então, eu ia até te perguntar isso daí, Magal. Talvez seja por isso, né, que teve o movimento antimanicomial, né? É. Olha, sem dúvida, mais uma vez, esse é um assunto que todas as portas dão para o abismo, né? Assim, sem dúvida existem certas pessoas que falam do movimento antimanicomial, aquela coisa, né? Quando Pedro fala de Paulo, né? Quando o sujeito fala às vezes de um movimento antimanicomial, eu entendo mais sobre o sujeito do que sobre o movimento antimanicomial, né? Sobre as vontades do sujeito. Então, é um movimento legítimo, né? De fato, um manicômio não nos parece ser hoje em dia a melhor forma de você lidar com uma pessoa que está em sofrimento mental agudo. Não é a melhor forma, né? O que a gente tem hoje no Brasil, os hospitais psiquiátricos foram todos fechados, né? Não tem pouquíssimos no Brasil hoje em dia. Onde eu fiz faculdade de medicina tinha o mais próximo que a gente tem de um manicômio hoje, de manicômios hoje no Brasil, são o mais próximo, tá? Mas não é equivalente. São alas psiquiátricas de hospitais públicos. Porque parte do movimento antimanicomial inclui você incorporar o tratamento de pessoas em sofrimento mental agudo ao tratamento de doentes como um todo, de pessoas como um todo, sabe? E a experiência que eu tive particularmente em um hospital grande aqui da Zona Sul, de São Paulo, não vou citar o nome, mas é um hospital bem grande, que tem uma ala psiquiátrica grande, e quando você entra na ala psiquiátrica de um hospital, você entende por que que existe o movimento antimanicomial. Porque é uma condição, de fato, muito adversa. A ala psiquiátrica que eu trabalhei, mais uma vez, falando dessa relação entre morte e loucura, né? Fica do lado de um necrotério, inclusive, né? O necrotério do hospital fica do lado da ala psiquiátrica. O que já é um motor de psicose, né? Você interna o louco do lado do necrotério, ele não vai ajudá-lo, né? Mas enfim, a gente faz isso. E, bicho, você entende, né? Quando você entra numa ala psiquiátrica, você fala, realmente não é para ter manicômio, né? Isso aqui sabe, isso não é uma condição para se viver, né? Isso aqui. E aí, bom, Você enfim, consegue e aí no expressar Brasil isso de uma maneira pra gente entender? é tudo insalubre, né? As condições higiênicas são insalubres, as pessoas estão em condições é, super estão super expostas. É difícil você cuidar de uma pessoa num contexto em que você reduz as pessoas em sofrimento mental a um convívio conjunto e fechado num local que objetiva aquilo exclusivamente. Fica muito difícil o cuidado. Por mais que as equipes são todas extremamente dedicadas e esforçadas ao paciente, mas naturalmente a condição de você trancar as pessoas em sofrimento, né, agudo de saúde mental num lugar fechado começa a criar a semente da sua própria inviabilidade, sabe? Sim. Sabe, tudo, vai se criando um clima terrível, como diz o Galvão Bueno, sabe? Condições higiênicas, condições de trabalho precárias, equipe sobrecarregada, sabe? As pessoas que vão visitar ficam muito assustadas. Enfim, não cria-se um ambiente favorável a você cuidar das pessoas, né? Uhum. Quando você encerra elas, fecha, né? É uma espécie de recalque, assim, você está tentando rechaçar a coisa. Tipo, eu não quero olhar para uma pessoa pensa assim, né? A pessoa é doida, eu não quero olhar para esse problema, não quero olhar para o doido, vamos trancá-lo num lugar chamado manicômio e pronto, está resolvido. Não tá, porque acaba se abandonando, na verdade, isso favorece um abandono do cuidado, né, de alguma forma, né? Ao mesmo tempo, não é para ficar no polo oposto da gente fechar os manicômios judiciários, por exemplo, né? São ideias, né? Essas ideias que surgem no Brasil, né? São ótimas, né, pessoal? Ótima ideia, viu? Super legal, viu? Parabéns aí. Não A vou, minha Cubo do Parque né? agradeceu a ideia. Sim, né? Por que não, né? Excelente ideia e tal. Então, não é para chegar nesse outro polo, viu, pessoal? Mas assim, a linha de cuidado que a gente tem hoje em dia, que a gente pensa aqui no Brasil, é mais de integrar. Porque isso é melhor para a pessoa com uma questão de saúde mental. Se você soma aquele cuidado, a noção de que você está cuidando dela, na verdade, a noção de que você está cuidando de uma pessoa doente como um todo. Isso acaba sendo melhor para aquela pessoa. Porque cria menos estigma e cria menos isolamento social, que é uma coisa que favorece o problema de saúde mental, sabe?
Bom, e o que dizer disso tudo, né? Agora, sem dúvida, parte da antimanicomialização tem um uso político, né? Sem dúvida. E um uso de determinados intelectuais, né? E determinadas pessoas que querem moldar o funcionamento, né, do mundo. E parte disso inclui-se dizer que psiquiatria é uma espécie de manifestação de poder. Na verdade, não é para ter psiquiatra, porque esses caras são uns sujeitos que estão querendo manipular as pessoas, exercer uma espécie de controle. Então não é para ter nada, não é para ter manicômio, vamos fechar tudo. Fecha o manicômio judicial também, fecha tudo. Na verdade a pessoa nem é louca. E aí começam essas ideias que são delirantes, né? De tipo, bom, isso também. E o Marcuse, a gente citou, gostava muito disso, né? Ele achava que você deveria usar essa energia, que a história dessa pretensa civilização ocidental é uma história de uso desse tipo de repressão desse tipo de energia. De que existe uma energia legítima, né, do louco, da criança, por exemplo, do selvagem, você citou, que são reprimidas por essa dita civilização ocidental. E a gente precisa liberar essa energia. O lumpenproletariado seria uma expressão política desse tipo de repressão, né? É uma ferramenta, essa classe, né, que são os sujeitos que estão fora, na verdade, do funcionamento econômico, né? Pessoas que são as pessoas que estão à extrema margem, que são os lumpenproletariados. Imigrantes, os estrangeiros, pedintes, pessoas que têm problema com substância, com drogas, profissionais do sexo, né, criminosos. Esses sujeitos estão fora da estrutura econômica. O Marcuse dizia, a gente pode usar essa energia para a revolução, na verdade, né? A gente precisa usar essa classe, porque o Marcuse já foi percebendo nos anos 50 que o proletariado, na verdade, não queria a revolução, né? E isso que eles notaram nos Estados Unidos, notaram rápido, né? E a escola de Frankfurt se desenvolveu muito nos Estados Unidos, né? Foi. Que eles todos imigraram para lá, porque na Europa já não estavam comprando mais as ideias dele. Então eles tiveram que manifestar nos Estados Unidos as ideias dele. E eles perceberam que o proletariado americano não quer revolução. Porque a hipótese, né, de um marxismo mais dos anos 50 e 60 é que não existe ideologia proletariado, na verdade. Só existe ideologia burguesa. Então o proletariado não tem uma ideologia própria. Ele tem uma ideologia burguesa, na verdade, né? Então ele não quer revolução, ele quer ser burguês. O sonho do proletariado é do proletário ser burguês, né? O sonho do burguês é continuar burguês, logo não existe um sonho revolucionário. Então o Marcuse e os frankfurtianos pensaram, então vamos usar uma outra classe social, que não os proletários para fazer a revolução, que não os burgueses, vamos usar os lumpenproletariados. Isso tem dado certo? Paradoxalmente, isso tem dado certo. Se há algo próximo da ideia de fazer uma revolução política, o uso desses sujeitos à periferia está funcionando, né? O uso dos imigrantes está funcionando para desmontar a estrutura política e social de determinados países, né? O enfoque na pessoa marginalizada, etc., isso está funcionando, eles estão conseguindo, né, de fato. E aí, o que fazer com isso? Não sei também, pessoal, não sei, né? A gente fica olhando aqui meio pasmo, né, esses fenômenos, mas eles estão acontecendo. Para quem tem curiosidade, é o livro do Marcuse que é citado aqui, é o Eros e Civilização, tá, pessoal? Quem quiser depois olhar lá, tá? Sim. Vou dar mais uma olhadinha nos comentários, tem alguns aí interessantes também.